Confesso que quando eu fui lembrar disso com meus filhos, errei algumas vezes, mas ajudou pelo menos a ter um outline, uma noção dos 10 mandamentos. E acho que fica na memória, ajuda a ficar na memória das crianças também. Bom dia, meus irmãos. Nós terminamos a nossa minissérie sobre o Natal, né? Nós tivemos 3 sermões falando sobre o significado verdadeiro do Natal. E agora nós chegamos finalmente no último domingo do ano. Parabéns, você chegou, você está vivo, você conseguiu. E nós estamos no último domingo do ano. Alguns de vocês chegaram aqui alegres, saltitantes, olhando para trás, para o ano que se passou e contentes com como vocês realizaram o ano, como que alguns de vocês alcançaram os seus objetivos e estão contentes. Outros de nós chegamos capengando, chorando, nos arrastando até aqui, estamos olhando ansiosamente ao novo ano para que possamos ter novas oportunidades, né? Independente de qual time, de qual lado você está, onde você se encontra, o fato é que o novo ano traz novas oportunidades, né? E é comum nesse tempo nós começarmos já a pensar sobre o ano que virá e algumas mudanças ou alguns objetivos, algumas coisas que nós queremos alcançar. Talvez você esteja pensando sobre alguns relacionamentos que você queira ter, ou consertar, ou alguns relacionamentos que você quer cortar, ou talvez alguns objetivos que você queira alcançar, ou mudanças até no seu próprio caráter, né? É muito comum nós termos resoluções, ou objetivos, ou decisões nesse momento do ano, olhando para frente e pensando no próximo ano que virá. Lá em casa, eu e minha esposa já começamos a pensar em algumas coisas e a determinar e fazer algumas decisões do que queremos para a nossa família, por exemplo, no próximo ano, né? Nós tomamos algumas decisões quanto a como nós queremos ser individualmente, né? Nós queremos ler a Bíblia, nós queremos ter o culto devocional com as crianças com mais frequência. Então, às vezes, vocês também estejam pensando nessas coisas nesse período do ano. Fato é que um novo ano traz novas oportunidades. E o nosso texto de hoje é essencial para você. É essencial para as crianças que estavam aqui, para os adolescentes que estão sentados, para homens, para mulheres, para toda idade, toda faixa etária, todo gênero, para todas as pessoas que estão aqui, especialmente quando nós pensamos no futuro e algumas decisões que nós queremos ter na nossa vida. O nosso texto de hoje é o segredo para uma vida abundantemente alegre. Parece ser bom, né? Você quer ter alegria na sua vida? Alguns estão mais ou menos, alguns não querem. Eu quero, e eu acho que a maioria de vocês também. O nosso texto é essencial para sabermos como alcançar isso. Então vamos a Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus,
é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco, nos dê compreensão e entendimento da Tua palavra e nos ajude, Pai, a termos a humildade de praticarmos e de nos submetermos à Tua palavra. Nos ajude, Pai, a sermos obedientes a Ti e nos submetermos em cada área da nossa vida à Tua palavra. Peço que o Senhor esteja aqui conosco, operando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez você esteja pensando já, você falou que esse é o segredo da vida alegre. O que isso tem a ver com a minha vida? Você acabou de ler um texto do Antigo Testamento que fala sobre a nação de Israel, que fala sobre a terra prometida. Como assim? O que isso tem a ver com a minha vida? Realmente nós não somos e não fazemos parte da nação de Israel mais, mas nós somos sim povo de Deus. Não mais, né? Acho que nunca fizemos. Mas nós somos sim o povo de Deus. E essas são diretrizes para vivermos como filhos de Deus. E é importante notarmos aqui que essas não são diretrizes, ou isso não é um manual que nos é dado para seguirmos para a salvação. Isso daqui foi entregue ao povo depois que eles foram salvos. Se você está frequentando a nossa escola bíblica dominical, então você sabe que o prefácio dos 10 mandamentos é a graça. Inclusive, quando nós olhamos aqui no versículo 1 do capítulo 6, e nós vemos essa fórmula, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos. Essa fórmula aparece no primeiro versículo do capítulo 5, e aparece no penúltimo versículo, no versículo 31 também do capítulo 5. E aí, então o capítulo 6 começa com essa mesma fórmula, fazendo referência ao que veio anteriormente. E no capítulo 5, se você olhar, Moisés entrega os 10 mandamentos ao povo. E vejam só no versículo 6 do capítulo 5, o que diz ali, logo antes de começar os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então se iniciam os 10 mandamentos. Então, o prefácio dos mandamentos, a introdução dos mandamentos, o que antecede os comandos, os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, é a graça. Então, isso não está sendo entregue a um povo como um manual para que eles se salvem, mas isso está sendo entregue a filhos de Deus que foram salvos já de seu pecado, da escravidão do pecado, para que eles possam ter uma boa vida. Para que eles agora saibam como se comportar como filhos de Deus. E aí, talvez você fale, tá bom, entendi essa parte, mas e a terra prometida? Nós não estamos indo rumo à terra prometida, nós não estamos indo rumo a Canaã. Eu falei, não, nós não estamos assim como a nação de Israel, mas como filhos de Deus, nós estamos numa jornada rumo à cidade celestial. Como filhos de Deus, nós aguardamos ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Uma boa analogia é o livro O Peregrino, que eu já citei várias vezes aqui. Cristão, ele inicia a sua jornada rumo à cidade celestial. Da mesma forma, nós estamos aqui, então, como filhos de Deus, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós temos, então, um manual de como nós deveríamos prosseguir, de como nós deveríamos agir e vivermos
como verdadeiros filhos de Deus rumo à cidade celestial. Então, eu quero ver com vocês algumas coisas aqui no nosso texto. Nós vemos o segredo da vida aqui e nós veremos 5 pontos. E antes que você se assuste, são pontos curtos, alguns um pouco mais longos, mas eu vou tentar não me delongar demais nesses pontos. Mas são eles. Primeiro nós vemos no versículo 1 os mandamentos. Quais são os mandamentos? Depois nós veremos o objetivo dos mandamentos. Em seguida, o cerne dos mandamentos. Depois, o maior mandamento. E, em quinto lugar, como obedecer aos mandamentos. Então, os mandamentos, quais são? O objetivo dos mandamentos, o cerne dos mandamentos, o maior dos mandamentos e como obedecer os mandamentos. Eu tentei deixar mandamentos em cada um para facilitar, mas talvez seja mais confuso, mas tudo bem, a gente vai tentando. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, os mandamentos. Quais são estes mandamentos? Diz assim, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou. Bom, Israel já foi salvo da escravidão. Eu quero frisar isso a vocês. Eu vou falar novamente. Este não é um manual para a sua salvação. Nós não somos salvos pelo nosso próprio mérito. Nós somos salvos somente pela graça, pelo mérito de Jesus, o Cristo. E agora que nós fomos salvos, Deus nos entrega então esses mandamentos para que os sigamos. Isso daqui, esses mandamentos, os estatutos e os juízos são todos os mandamentos, todo o desígnio de Deus, toda a sua palavra. Não somente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo. E depois nós temos vários outros mandamentos, nós temos vários outros livros que falam sobre mandamentos e como que nós deveríamos prosseguir. Então, aqui nós estamos falando sobre todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus. Temos uma referência mais direta aos 10 mandamentos, mas também a todo o desígnio e todo o conselho de Deus. Então, o nosso objetivo é conhecer e obedecer a palavra de Deus, porque nós fomos salvos. E nós fazemos isso, em primeiro lugar, para a glória de Deus, e em segundo lugar, para o nosso bem. Para o nosso bem. Essas coisas, esses mandamentos, esses estatutos e esses juízos são bons para nós. Ao contrário do que pensamos várias vezes, né? E aí nós vemos na segunda metade desse primeiro versículo, esses são os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Deus ordenou a Moisés que Moisés ensinasse como mediador do povo e Deus, e o escolhido para ensinar esses mandamentos e a ensinar o povo de Deus, Deus então ordena a Moisés que ele ensine esses mandamentos. Bom, nós não temos Moisés, mas não este Moisés, mas aqui entre nós, hoje em dia, nós somos ensinados através da palavra de Deus, através dos mestres espirituais, ou os líderes espirituais da igreja, os pastores, os presbíteros e os nossos pais. Vou falar isso novamente, especialmente para as crianças aqui. Viu, crianças? Nós somos ensinados através dos nossos pais. Os nossos pais são autoridade na nossa vida para nos ensinar os mandamentos de Deus, que são bons para nós. Isso não se aplica somente às crianças pequenas, se aplica também às crianças grandes aqui entre nós, né? Nós ainda respeitamos os nossos, ou deveríamos respeitar os nossos pais, e eles ainda são autoridade na nossa vida, e eles ainda deveriam ensinar
os mandamentos e a palavra de Deus a nós. Pais, esse texto fala bastante a nós. E nós percebemos aqui, e vamos perceber ao longo de todo o texto desses versículos, desses 9 versículos que estão aqui, que quem é responsável pela educação do seu filho é você. Não é a escola, em primeiro lugar, não é a escola, não são os professores de escola bíblica dominical, mas são os pais. E eu não estou falando que você não deveria, então, mandar os seus filhos a EBD, muito pelo contrário, eles deveriam participar, mas isso é uma ajuda para você. Isso é um auxílio para você, não deveria substituir o ensino que os seus filhos deveriam estar recebendo em casa sobre os mandamentos de Deus. Você é o principal responsável para ensinar os seus filhos os mandamentos de Deus. Então, nós vemos então quais são os mandamentos, todo o desígnio, todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E aí nós vemos nos versículos 2 e 3 o objetivo desses mandamentos. Olhem só no versículo 2. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus. Então, em primeiro lugar, o objetivo dos mandamentos, de sermos ensinados e aprendermos os mandamentos de Deus, é para que nós tenhamos o temor de Deus em nós. E essa palavra é mais significativa do que ter medo de Deus. É também ter medo de Deus, mas é mais uma reverência, um respeito, um admirar, um reverenciar, deslumbramento ou fascinação com Deus. E então um temor de Deus. Eu acho que alguns dos filhos aqui sabem o que é isso, tem um pouco de temor dos pais, ou pelo menos vocês deveriam ter um pouquinho de temor dos pais. Eu consigo pensar uma das coisas que eu acho mais vislumbrantes na vida, talvez um vulcão em erupção ou aurora boreal, alguma coisa que você enxerga e você vê e você acha tão maravilhoso e que você fica vislumbrado com aquilo. Essas coisas, embora sejam vislumbrantes, são pífias comparadas ao nosso Deus e à reverência que nós deveríamos ter ao nosso Deus. É um pouco do que o que ocorre com Jó, quando Deus o responde nos capítulos 38 a 41 do livro de Jó. E ele vai citando: onde você estava quando eu coloquei as estrelas no lugar? Onde você estava quando eu dividi os mares? Onde você estava? E quando nós lemos, nós quase que vamos nos afastando e nos protegendo um pouquinho, porque nós percebemos um pouco da grandeza e da maravilha do nosso Deus. É isso que é o temor. E o temor do Senhor na Bíblia, ele se encontra ao longo de toda a Bíblia. Eu vou ler somente alguns textos que falam sobre o temor de Deus. Provérbios 1, versículo 7, talvez o mais conhecido: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salmo 111, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Eclesiastes 12, versículo 13, o penúltimo versículo, terminando o livro de Eclesiastes e a conclusão do livro. Olha só: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Meus irmãos, nós não conseguimos reverenciar ou temer alguém que nós não conhecemos.
nós não conseguimos temer ou reverenciar alguém que nós não conhecemos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos temê-lo, mais nós vamos reverenciá-lo e mais nós vamos amá-lo. Os dois estão intimamente ligados, tanto o temor de Deus quanto o amor a Deus. Eu lembrei de um episódio do The Office aqui que o chefe está sendo entrevistado e perguntam a ele: você prefere ser temido ou amado? Ele pensa um pouco, ele fala: os dois. Eu quero que eles temam quanto me amam. E é uma piadinha um pouco engraçado, mas o que nós temos aqui é que os dois andam lado a lado. Nós tememos a Deus, nós reverenciamos a Deus, e isso também gera em nós um amor a Deus. E aí nós vemos, em segundo lugar, por quê? Para o temor de Deus e depois para que os seus dias sejam prolongados. Isso não é uma referência a termos mais anos de vida aqui na terra. Isso não quer dizer que aqueles que obedecem esses mandamentos vivem mais e vão até 150, 200 anos aqui na terra, mas isso é uma reverência à eternidade. Aqueles que seguem os mandamentos estão no caminho rumo à cidade celestial. E depois, para que tudo lhes corra bem. Para que tudo lhes corra bem. Lembra que eu falei para vocês que esse é o segredo de uma vida abundantemente alegre? E é isso que está dizendo aqui no versículo 2 do nosso texto. Ou no versículo 3, perdão. Portanto, escute Israel e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem. E vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Isso daqui não é uma promessa de prosperidade para aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Isso daqui não é uma afirmação do evangelho da prosperidade. Isso não quer dizer que se você obedecer aos mandamentos de Deus, você nunca terá sofrimento na vida. E você terá muito dinheiro, e todas as coisas serão boas, e você nunca vai sofrer. Não é isso que está falando o nosso texto, mas o que está falando o nosso texto é que Deus quer que você tenha uma vida abundantemente alegre. Deus quer o seu bem, e é por isso que Ele entrega então os seus mandamentos, e Ele revela a sua vontade a nós para que tenhamos uma vida boa. E uma vida boa aqui quer dizer que nós andamos nos caminhos do Senhor, que nós conhecemos Deus tão intimamente, que nós conhecemos a sua vontade e os seus desígnios tão bem, que mesmo quando as coisas ruins acontecem, mesmo quando nós estamos numa tempestade tremenda, nós não ficamos apavorados, porque nós conhecemos o nosso Deus e nós sabemos a sua vontade e os seus desígnios, e sabemos que Ele é por nós. Lembro em Mateus 8, que Jesus dormia no barco enquanto tinha uma tempestade, e os discípulos estavam apavorando e se achegam a Jesus e falam: como que você pode dormir? Olha essa tempestade. E aí Jesus vai e acalma os mares, e tudo fica tranquilo. É um pouco disso que nós estamos falando aqui. Conhecer a Deus intimamente ao conhecer a sua palavra e obedecê-la, de tal forma que não seremos abalados por nada. Meus irmãos, para que eu e você aproveitemos todas as bênçãos que Deus tem para o seu povo, é necessário que saibamos a sua vontade e que a obedeçamos. É possível que existem bênçãos que são separadas para nós, que nós não desfrutamos dessas bênçãos, porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus.
Deus tem reservado para o seu povo bênçãos através da obediência à sua palavra. E ao não obedecermos a palavra de Deus, ao não conhecermos a palavra de Deus, nós não desfrutamos dessas bênçãos. Ao negligenciarmos a palavra de Deus, nós não desfrutamos dessas bênçãos. Ao negligenciarmos os ensinamentos dos nossos pais, nós não desfrutamos dessas bênçãos. Ao negligenciarmos os ensinamentos de nossos mestres espirituais, nós não desfrutamos dessas bênçãos. Pais, tudo na nossa família, na vida dos nossos filhos, depende deles conhecerem a Deus, conhecerem a vontade de Deus e obedecerem aos mandamentos e à vontade de Deus. Quanto tempo nós temos dedicado a conhecer e a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos? Se nós estamos falando aqui que existem bênçãos que são reservadas para aqueles que obedecem à palavra de Deus, se os pais são das principais ferramentas para ensinar os seus filhos, quanto tempo nós temos dedicado, em primeiro lugar, a nós conhecermos essa palavra e, em segundo lugar, a ensiná-la aos nossos filhos e à nossa família, para que eles sejam abençoados, para que eles tenham vida boa, para que eles conheçam a Deus e andem nos seus caminhos. Então, nós vemos aqui nos versículos 2 e 3 os objetivos destes mandamentos, e nós vemos no versículo 4 o cerne desses mandamentos, o centro desses mandamentos. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Shema é simplesmente escute, ouça em hebraico, mas é um pouco diferente da nossa língua, né? Para nós, às vezes a gente escuta alguma coisa, sai por um ouvido, ou entra por um ouvido e sai pelo outro. O meu nem entrou. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é assim. Esse escute, Israel, também denota aqui obediência. Não é só você ouvir e deixar escapar, mas é você ouvir com atenção e obedecer. Isso está incluso aqui. Não apenas ouvir, mas um ouvir e cumprir. Muitas vezes, o meu pai se irritava quando ele nos chamava, éramos crianças, e ele chamava: Jader, vem aqui fazer alguma coisa. E eu estava ocupado, alguma coisa, estou indo, pai. E eu continuava no meu lugar. E aí o tempo se passava na minha mente 2 segundos, mas provavelmente 20 minutos. E aí meu pai: Jader, cadê você? Eu estou indo, pai. E nunca chegava. E agora eu estou aguentando e pagando pelos meus pecados também com os meus filhos, quando eles fazem isso comigo. Benjamin, vem aqui, estou indo, pai. Passa 5 minutos e ele não aparece. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Estou indo, vou obedecer, vou mudar, vou sim. Nós continuamos no mesmo lugar. Isso não é ouvir, isso não é escutar da maneira que está sendo proposto aqui no nosso texto, mas isso é ouvir e obedecer. E aí nós vemos que Deus é o nosso Deus e que Ele é único. Ele não compartilha a sua glória e a sua posição é única. Ele é o nosso Deus. E Ele não compartilha isso com nenhum outro ídolo, com nenhum outro Deus dos nossos corações. Nós vemos o primeiro mandamento, qual é, crianças? Não tenham outros deuses diante de mim. Existe somente um Deus. E esse Deus deveria ser único e um Deus do seu coração e da sua vida.
Não me entenda mal, nós podemos ter várias coisas que nós gostamos de fazer, nós podemos ter várias coisas que nós gostamos e que são queridas, coisas boas, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Deus é supremo sobre tudo e todos no nosso coração e na nossa vida. Deus é Senhor e a razão para todas as coisas. Tudo existe por meio dele e para ele, e tudo que nós fazemos para a glória de Deus. É isso que significa este versículo 4. Então nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos cônjuges para ele, para Deus. Nós trabalhamos no nosso trabalho para Deus, para a sua glória. Assim, dessa forma mesmo, quando essas pessoas ou essas coisas nos falharem, nós não desmoronamos. Nós não somos completamente quebrantados, nós não entramos em desespero. Porque Deus, que é supremo no nosso coração, nunca falha, nunca nos abandona, nunca nos deixa. Tim Keller, no livro O Significado do Casamento, fala um pouquinho sobre isso em relação ao marido e à mulher. Esse livro é ótimo, tanto para solteiros quanto para casados. Eu recomendo que vocês leiam O Significado do Casamento de Tim Keller. Mas eu vou ler somente um pequeno trecho que aborda um pouquinho do que nós estamos falando. Ele diz assim: você só pode se dar ao luxo de ser generoso se realmente tiver algum dinheiro guardado para dar. Da mesma forma, se a sua única fonte de amor e significado for seu cônjuge, então sempre que ele ou ela lhe decepcionar, isso não causará apenas tristeza, mas um cataclismo psicológico. Se, no entanto, você conhece algo da obra do Espírito em sua vida, você tem amor suficiente guardado para ser generoso com seu cônjuge, mesmo quando não estiver recebendo muito afeto ou carinho no momento. O que ele está falando aqui? Que, em primeiro lugar, o nosso relacionamento é com Deus. E quando Deus está em primeiro lugar do nosso coração, quando as outras coisas falham, nós não desmoronamos, nós não caímos, nós não entramos em desespero. Tudo que fazemos é para Deus e para a sua glória, nós vivemos para Ele. Isso nos beneficia e permite que sejamos inabaláveis, mesmo frente às tempestades mais tempestuosas que nós encontramos na nossa vida. Isso quer dizer, o versículo 4 aqui, é uma submissão de todos os aspectos, de todas as áreas das nossas vidas. Como nos submetermos dessa forma? Como nos submetermos dessa forma? Bom, nós encontramos isso no versículo 5, o maior mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então percebam que este manual que nós temos aqui, esses mandamentos aqui, vão muito mais além do que um mero comprometimento, ou do que um mero comportamento, ou um obedecer uma lista de regras. Até um hamster aprende a correr na rodinha. Até um cachorro aprende a ser obediente. Provavelmente o Louis é muito mais obediente do que eu. Isso não está falando somente sobre obediência, mas isso trata do nosso coração, da nossa aliança, dos nossos sentimentos e das nossas emoções também. Amar a Deus e obedecer a seus mandamentos estão
intimamente relacionados na Bíblia. Eu acho que é um pouco estranho eu e você pensarmos nisso hoje em dia, porque a nossa cultura nos diz completamente o contrário. Hoje em dia nós somos vítimas das nossas emoções. Nós nos apaixonamos por uma pessoa e logo terminamos esse relacionamento porque nos apaixonamos por outra e depois terminamos esse relacionamento porque nos apaixonamos por outra e nós somos vítimas das nossas emoções e é algo incontrolável que nós não conseguimos manusear e que na verdade nos domina. Não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Aqui nós temos o mandamento de amarmos o Senhor Deus de todo o nosso coração. E amar a Deus e obedecer os seus mandamentos estão muito, muito relacionados. Vejam só Deuteronômio 11, versículo 1. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Da mesma forma, Josué 22:5, mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e sirvam de todo o coração e de toda a alma. Aí você vai falar, mas você só leu do Antigo Testamento. Calma. João 14:15, Jesus falando, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que nós temos que fazer, o que é ordenado aqui, é um moldar, um desdobrar das nossas emoções, do nosso coração, do nosso amor, para que ele seja totalmente dedicado a Deus. As nossas confissões, e temos visto aqui o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 104, se eu não me engano, nós vimos no domingo passado, na nossa escola bíblica dominical. A pergunta é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Olha só que interessante a resposta. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único, verdadeiro Deus e nosso Deus. E aí o seguinte: e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocando ele, dando-lhe todo o louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Você vê todas as coisas, tanto a mente quanto o nosso coração, quanto as nossas ações, deveriam ser completamente dedicadas ao nosso Deus, e nós deveríamos fazer de tudo que podemos, para que tudo no nosso ser adore e ame ao nosso Senhor. Enquanto o mundo nos diz que somos vítimas de nossas emoções, a Bíblia nos ensina a moldar o nosso coração em direção a Deus e a fazer de tudo para que as nossas emoções sejam completamente devotas a Ele. Bom, como? Como que nós fazemos isso
nós enxergamos um pouco disso nos versículos 6 a 8. Como obedecer a este mandamento e aos mandamentos. Vejam só o versículo 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Isso está sendo dirigido aos pais. E nós vemos isso depois, olha só o versículo 7, você as inculcará a seus filhos. Versículo 6 está sendo dirigido aos pais, aqui, não aos filhos, não aos pastores necessariamente, não aos professores de escola bíblica dominical, mas aos pais, que têm a responsabilidade de educar os seus filhos. Pais, como que nós vamos educar os nossos filhos se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como que eu vou ensinar o que a palavra diz? Como que eu vou agir e dar exemplo para o meu filho se eu não souber o que a palavra de Deus diz? Se eu não conheço Deus intimamente? Se eu não ando com Deus? Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Há uma negligência geral hoje em dia da palavra de Deus. Eu fiz uma rápida pesquisa e tem um órgão nos Estados Unidos que faz pesquisa sobre o uso da Bíblia ao longo de todo o mundo. Eu trouxe aqui alguns dados. Somente 41% dos americanos leem a Bíblia. E aí talvez você fale, nossa, 41% é alto. Leem a Bíblia ao menos 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. 41% dos americanos. Somente 25% leem a Bíblia ao menos uma vez por semana. Somente 14% creem que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Isso não está longe da nossa realidade. Não creio que o Brasil ou que o restante do mundo seja melhor. Isso é tratado com pessoas que se dizem cristãs. Não só com as pessoas que falam que não são cristãs, que não foram convertidos. Então, se nós somos os principais responsáveis por ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, é necessário que essa palavra primeiro habite abundantemente no nosso coração. E isso requer disciplina. Isso requer disciplina. Não é fácil. E eu entendo que você acorda cedo para trabalhar, que você está realmente amando a sua família e sustentando a sua família através do trabalho, que você acorda cedo, que você volta tarde, que às vezes é tão difícil você encontrar tempo. Meus irmãos, isso não pode ser a nossa desculpa. Essa não pode ser a nossa desculpa. Não pode existir desculpa de não conhecermos a palavra de Deus, de deixarmos de lado o ensinamento da palavra de Deus à nossa família. Nós precisamos nos esforçar continuamente para que a palavra de Deus habite no nosso coração, transforme o nosso coração, para que nós conheçamos intimamente o nosso Deus e assim consigamos ensinar corretamente os nossos filhos, tanto com as nossas palavras, quanto com as nossas ações. Como? Versículo 7. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Toda a nossa vida deveria ser regida e inundada pela palavra de Deus. Percebam que ele diz, delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, em todas as ocasiões. Sempre você está falando sobre a palavra de Deus a seus filhos e à sua família. Inculcar, aqui é uma palavra maravilhosa, né? Perfeita. Você as inculcará a seus filhos. Isso significa você gravar ou imprimir algo no espírito de alguém.
repetir seguidamente algo a alguém para que isso fique gravado no seu ser. Quando nós morávamos nos Estados Unidos, eu era criança, tem um tempo que eu não vejo isso mais, não sei se existe mais, mas você tinha algumas maquininhas que você colocava uma moedinha de 1 centavo, e aí você escolhia alguma figura ali que você queria gravar naquela moeda. E aí isso pressionava aquela moeda e saía a moedinha achatada com alguma figura ali, alguma coisa turística, né? A gente viajava e via essas figuras. E nós frequentamos uma igreja lá por um tempo, em Pascagoula, que tinha um trilho de trem que passava atrás da nossa igreja. E às vezes as crianças iam lá e colocavam uma moedinha em cima do trilho, e o trem passava e achatava também, fazia a mesma coisa, e gravava, e a gente pegava aquela moedinha e ficava toda feliz com aquela moedinha. Não vejo mais isso hoje em dia, acho que existem coisas mais legais hoje em dia, né, do que se fazer. Mas é um pouco disso do que está falando aqui. É você inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. E para que isso aconteça, essa palavra tem que estar inculcada primeiro no nosso coração. Sua família deve ter momentos dedicados à leitura e ao ensinamento da palavra de Deus. Não é somente este momento, aos domingos, que a sua família deveria ouvir a palavra de Deus. Eles deveriam ouvir a palavra de Deus na sua casa. Você tem que separar tempo para sentar com seus filhos e ensinar a palavra de Deus a eles. E você não precisa ser um mestre, um doutorado para você conseguir ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Isso lá em casa, nós chamávamos de culto doméstico. É necessário que você tenha culto doméstico na sua casa, que vocês separem um tempo para isso. Mas não somente nestes momentos, vejam só o que diz, em todos os momentos, quando você se levanta, quando você se deita, quando você anda pelo caminho, quando você se assenta. Tudo o que você faça, fale sobre a palavra de Deus. Se você vai sair, vai para o parque com o seu filho. Filho, olha que criação maravilhosa que Deus fez. Olha as árvores, olha as flores, tanta variedade. Olha a criatividade de Deus. Olha como Ele cuida de nós. E pronto. Você não precisa sentar ele ali e falar, filho, vamos estudar os 10 mandamentos e nós temos que memorizar tudo. Não sempre, isso é importante também. Mas use toda a oportunidade que você tem para ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Fale sobre a palavra de Deus e continue ensinando ao longo do dia através do seu exemplo. Essa acho que é uma das mais difíceis para nós. Então, nós estudamos a palavra para que nós carreguemos e vivamos a palavra ao longo do dia. Tudo que fazemos a todo momento, sua vida deve ser moldada em torno da palavra de Deus. É exatamente isso que está sendo dito aqui nos versículos 8 e 9 também. Diz assim: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Eu não entendo isso como sendo literal. Algumas pessoas entendem como sendo literal. O pastor Danilo está no meio deles, não agora, mas mora no meio deles, né? Você encontra os judeus, tem isso nos umbrais de suas portas, né? Eles carregam isso. Mas isso está falando que todo o nosso ser tem que estar submetido à palavra de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos deve ser direcionado a conhecer a Deus, a amar a Deus e a obedecer a Deus. Um dos melhores exemplos práticos que eu tenho
disso daqui é a minha mãe. Ela tomou esse versículo um pouquinho mais literal do que eu estou falando aqui, mas ela colocava, quando nós éramos criança, ela enchia a casa cheio de post-it com versículos bíblicos. Colocava no espelho do nosso banheiro, colocava na porta do nosso quarto, em algum lugar a gente olhava e tinha um post-it com um versículo bíblico. Isso era bom para nós, isso era ótimo. E com o tempo você vai memorizando a palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus sem nem perceber. Mas não é somente isso, é você andar continuamente segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, esse tipo de relacionamento não é construído em um dia, não é construído em uma semana, em um mês ou em um ano. Isso leva uma vida inteira. Talvez você esteja pensando, quando que eu começo? Como que eu faço isso? Bom, qual que é o melhor momento para se plantar uma árvore de maçã? 30 anos atrás, né? E o segundo melhor momento? Hoje. Hoje. Não espere passar mais tempo para você começar a conhecer, a estudar a palavra de Deus. Talvez você fale, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sei como ter o culto doméstico, como que eu faço isso? Bom, você não está sozinho. É difícil para todos nós, mas peça ajuda. Use materiais que estão à sua disposição. Em primeiro lugar, nós vimos numa escola bíblica com o pastor Danilo sobre traduções da Bíblia. Escolha uma tradução que você entenda. Talvez, se você precisa de algumas anotações, existem bíblias de estudo que tem várias anotações embaixo que vão ajudar a tirar e a sanar as suas dúvidas. Escolha materiais bons de leitura. Mas eu não gosto de ler. Isso é uma coisa que você vai ter que moldar, que você vai ter que mudar para que você ame ao Senhor seu Deus. Essa não é uma desculpa. Não é, simplesmente não é. Eu já contei essa história aqui nos Estados Unidos, no grupo de jovens lá. Eu perguntei a uma menina, e aí, o que você está lendo? Qual livro da Bíblia você gosta? O que você está lendo agora? Tal. Ela falou, não, eu não gosto de ler. Aí eu fiquei parado, eu não entendi. Eu falei, não, tá, eu também não. Mas eu leio a Bíblia. Não é alguma coisa que eu falo, nossa, eu tenho um tempinho agora, eu vou ler um livro. Eu não sou assim. Existem pessoas assim. Aí eu continuei e ela falou, não, eu não gosto de ler, eu não leio a Bíblia, porque eu não gosto de ler. Essa não pode ser a sua resposta. Essa não pode ser a sua desculpa. E é necessário que conheçamos toda a Bíblia, não somente o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Também Levíticos, é necessário que o leiamos e conheçamos ali. Mas usem material de apoio, use um plano de leitura bíblico. Faça isso para o seu bem, para o bem do seu cônjuge, para o bem de seus filhos e de sua família, mas acima de tudo, para a glória de Deus, porque você foi salvo. E agora você recebeu a palavra de Deus e os seus mandamentos para guiar a sua vida. Mas além disso, quem consegue cumprir este maior mandamento? É impossível. Nós amarmos Deus com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito. Isso é extremamente difícil a nós. É onde nós falhamos, é onde Adão falhou, é onde Israel falhou, mas não é onde Jesus falha. Jesus vem porque nós falhamos e cumpre o que nós não conseguimos cumprir. Olha só o que diz em Isaías 11, versículos 2 e 3, falando sobre Jesus, o Cristo que viria. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de
temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus foi aquele que temeu a Deus de maneira perfeita. João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E Salmo 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Meus irmãos, é através de relacionamento com Jesus Cristo que nós conseguimos moldar, que nós conseguimos viver, caminhar, conhecer a palavra de Deus. E é porque Jesus cumpriu o que nós não conseguimos cumprir, que agora nós conseguimos ter acesso a Deus o Pai e pedir força. E termos em nós o Espírito de Cristo para nos ajudar, para nos santificar rumo à cidade celestial. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esteja conosco, Pai, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforme as nossas ações, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos, para que tudo que façamos, pensamos ou sentimos, tudo isso seja para a Tua glória, para amar o Senhor, para conhecer o Senhor intimamente e andar contigo continuamente nessa terra, para que tenhamos vida boa e para que o Senhor seja glorificado. O Senhor sabe que somos pó, que somos fracos. Nos ajude, nos dê forças e nos ajude, Pai, a não confiarmos nas nossas próprias forças, mas a nos desdobrarmos diante da Tua palavra e da Tua presença continuamente, para que consigamos andar continuamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. A Escritura Sagrada nos diz que o segredo da felicidade, sim, é obedecermos a palavra do Senhor Deus. O Deus que se revelou a nós, não por meio de uma imagem, mas o Deus que se revelou a nós por meio da sua palavra. Hoje pela manhã ouvimos e lemos um verso que diz assim: não vistes lá no Horebe, na época de Moisés, imagem alguma, mas ouvistes a palavra de Deus. A Escritura diz, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, esse Deus que comunica conosco, Ele se comunica por meio da sua palavra. E adivinhe você, onde é que Satanás mais nos tenta? Quando ele tenta nos desviar da palavra de Deus. E quando ele tenta tirar a palavra de Deus do nosso coração e da nossa mente. E quando ele tenta torcer a palavra de Deus, como Satanás fez com Adão e Eva lá no Éden. Nós vamos cantar um cântico agora que diz: quando o inimigo vem, quando a dor também vem, minha alma se desfaz. Temos tantas razões e motivos para nos afastarmos da palavra, mas a minha alma, Senhor Deus, esperará em Ti. Vamos ficar em pé e, como resposta à mensagem dessa manhã, cantar esse cântico.
refúgio meu e rocha eterna, minha alma, ó Deus, esperará por ti. Os temidos força és, quando ameaçados são, mesmo em sua força os maus, como erva passarão. O futuro certo está, e vencido Satanás, teu poder me guardará, minha salvação e fortaleza, refúgio meu e rocha eterna, minha alma, ó Deus, esperará por ti. Meu consolo és no sofrimento, pedra angular, meu fundamento, minha alma, ó Deus, esperará por ti. Teu amor puro e fiel, ninguém pode explicar. O teu filho morto à cruz concedeu-me plena paz. A batalha finda está, não há mais vergonha e dor. Destruída a morte foi, minha salvação e fortaleza, refúgio meu e rocha eterna, minha alma, ó Deus, esperará por ti. Meu consolo és no sofrimento, pedra angular, meu fundamento, minha alma, ó Deus, esperará por ti. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, confiarei em ti. Sacerdote, meu rei forte, confiarei em ti. Receba, pois, a bênção do Senhor. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus o Pai e na comunhão consoladora do Santo Espírito de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.